e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Anderson Sabino, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um fato que aconteceu com a igreja em Curitiba e o que diz a palavra de Deus a respeito disso. O que devemos fazer com relação a tudo isso que está acontecendo, como lidar com toda essa intimidação e desrespeito com relação à nossa fé. Eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Cuidado, o pior ainda está por vir. Primeiro invadem as nossas igrejas, depois certamente vem a proibição de exercer a nossa fé. O vereador Renato Freitas foi apontado como líder de uma invasão à Igreja do Rosário, em Curitiba, neste sábado, durante uma missa interrompendo a celebração. Dezenas de pessoas com bandeiras entraram à força no templo e começaram a gritar palavras de ordem. Sem dar ouvidos aos pedidos do padre que queria continuar a missa, Renato Freitas fez um discurso dizendo no meio da igreja que os católicos tinham apoiado um policial que está no poder. Para ele, as pessoas que perderam a vida, como o congolês Durval Teófilo Filho, teria relação com a conivência das pessoas com a fé católica e algumas outras autoridades. Segundo Freitas, estes acontecimentos teriam ocorrido como consequência do preconceito que passou a existir, a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais que colocam um grupo social em uma posição melhor para ter sucesso, ao mesmo tempo prejudicando outros grupos de modo consistente e constante. Lembrando que a própria Arquidiocese de Curitiba repudiou a ação coordenada pelo vereador. Vale lembrar também que os templos religiosos têm sido alvos constantes de militantes em vários países da América Latina, como por exemplo Chile, Colômbia, Argentina e México. Mas no Brasil ainda não havia um episódio como esse, um episódio de terror, de pânico como esse que aconteceu nesse último sábado, dia 5. Tudo isso é um crime contra o consentimento religioso. Segundo o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, é considerado crime impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. O artigo 208 esclarece que escarnecer de alguém publicamente por motivos de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, tem uma pena que é uma detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ao consultar a Bíblia e os relatos históricos, nós podemos perceber que houve muitos conflitos com a Igreja do Senhor ao longo da história. A queda de Jerusalém, por exemplo, foi consequência da disputa política e territorial. A pequena Judá ficava em uma região costeira, com importantes comércios, o que sempre a colocou no alvo de potências. Construído pelo rei Salomão em 957 a.C., o Templo de Jerusalém foi saqueado e incendiado. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. O templo, construído por Salomão em 970 e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Segundo o relato bíblico, o templo foi mandado reconstruir por decreto de Ciro no ano de 539 a.C. Ciro se apodera da Babilônia e ordena o repatriamento dos judeus mantidos em cativeiro e a reconstrução do seu templo. No século II a.C., o segundo templo foi profanado por Antíoco, que mandou sacrificar uma porca sobre o altar. Este incidente deu origem à revolta dos Macabeus.
O templo foi quase totalmente destruído pelas tropas do general e futuro imperador romano Titus Flávio em 70 depois de Cristo, abafando aquilo que foi a grande revolta judaica, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Hoje nós estamos acompanhando a briga política pela disputa de Jerusalém com seus lugares santos como capital, pelos israelenses e palestinos. Mas uma coisa nós sabemos: a palavra de Deus é fiel e certamente está se cumprindo dia após dia. Está escrito em Romanos capítulo 14, a partir do verso 10, da seguinte maneira: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, tudo que estão fazendo, o próprio Deus vai cobrar. Nada vai passar em branco. Cada decisão, cada ato contra a igreja e o povo de Deus e toda a perseguição será cobrada pelo Senhor. Portanto, nós como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar e lutar com as armas que o Senhor nos deu. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e contra todas as potestades. Temos que orar, temos que consagrar, temos que clamar ao Senhor por nossa nação. Precisamos buscar força no Senhor para continuar lutando. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ore, clame ao Senhor e peça sabedoria para entender tudo isso que está acontecendo e você tomar as decisões corretas. O inimigo não vai conseguir prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Ele não vai desistir. A gente sabe disso, que ele não vai desistir. Ele vai tentar de todas as formas intimidar o povo de Deus. Ele vai querer calar a nossa voz e nos impedir de servirmos a Deus. Mas a palavra de Deus está escrito em Mateus capítulo 16: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por mais que as trevas tentam de todas as formas impedir o avanço da igreja, eles sempre serão frustrados, porque a igreja do Senhor Jesus continua marchando, avançando, gloriosa e vitoriosamente. Nós não recuamos, nós não recuaremos, pelo contrário, nós fomos chamados para marchar, para conquistar, para prevalecer contra as obras do inimigo em nome de Jesus. Muito bem, então não pare, não desista, mas prossiga avançando no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson Sabino e espero ter te ajudado com esse vídeo, ter te impulsionado com esse vídeo. Se você não conseguiu prestar atenção em toda a mensagem, eu peço que você volte ao início desse vídeo e peço também que você compartilhe com seus amigos e familiares. Busque se lembrar de alguém no WhatsApp, porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, amém? Eu espero então que no próximo vídeo você esteja aqui conosco, atento a cada palavra que é dita nesse vídeo, cada palavra que é mencionada nesse vídeo, porque nós estamos aqui para trazer crescimento para você. Estamos aqui para abrir os teus olhos espirituais em nome de Jesus, para que você possa ver o que está acontecendo. Tudo isso nós precisamos orar, nós precisamos clamar o nosso Deus. Então nós não recuamos, pelo contrário, nós fomos chamados para marchar, fomos chamados para conquistar, em nome de Jesus.
Amém? Eu sou o pastor Anderson Sabino. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, em nome de Jesus.